Nessa noite eu quero falar sobre Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou. Aleluia. Para se vos ensinar, para que o fizesse na terra a que passais a possuir, para que tema ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Esta é a palavra de Deus. Deus, ele deixa o que? Estatuto e juízo, para que eu e você aprendamos e vivamos por meio deles. Você vê que o versículo 1 diz: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesses na terra a que passais a possuir. A Bíblia está falando, sabe, de mais de 2000 anos atrás, bem antes, sabe, de se chegar à promessa do Salvador. A Bíblia diz que Moisés, ele tira o povo de uma terra de aflição, do Egito, e agora vai para uma terra para a qual o Senhor teu Deus o mandou ir. E antes de chegar nessa terra, Deus fala com Moisés, como foi lido no capítulo 6, versículo 1, 2 de Deuteronômio, que agora a obediência ela é estabelecida no meio do povo, porque o povo ele ficava oprimido pela lei que havia no Egito, naqueles anos de servidão, da qual ele se encontrava escravo na mão de Faraó. Mas agora, sabe, mudou. Agora Deus usa Moisés e liberta o povo do Egito e levam eles para uma terra da qual eles vão possuir e da qual ali precisa de estatuto e juízo para sobreviver neste lugar. É aí que entra o sermão desta noite, aleluia, que está, sabe, assim, nesse refrão: nem todos que diz Senhor entrará no reino do céu. Nem todos que diz Senhor entrará no céu. Eu quero nessa noite dizer para você que nesses últimos tempos de renovação do cristianismo, estamos vivenciando muitas práticas e costumes nas instituições de diversas denominações aqui no Brasil. Muitas denominações surgiram com suas práticas e costumes de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Observação: havia instituição de conhecimentos básicos e firmes de fé em nosso Senhor Jesus Cristo por essas denominações muito bem conhecidas como Deus e Amor, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista e Batista. São igrejas que tinham seus básicos, suas estruturas disciplinar e seus princípios.
No tempo de 1970, era frequentada com números grandes de membros no Brasil inteiro. Logo depois de um tempo, começou a aparecer novas, informações de meio pentecostal e passou a ser uma nova solução para os afastados da fé em Jesus Cristo. Ou seja, muitos que saíram dessas denominações e ficaram vagando pelo mundo, começaram a achar redutos em outras denominações que começaram a surgir a partir de 1970. Exemplos de instituições que começaram a dar vida foram a Universal em 1977, logo depois a Mundial do Poder de Deus em 98, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus em 2006 e Renascer em Cristo em 1986. A Internacional da Graça de Deus em 1980 e a Assembleia de Deus Vitória em Cristo em 2010. A Assembleia de Deus mesmo foi fundada em 18 de junho de 1911 em Belém do Pará. Mas como hoje todos fazem uso da sigla Assembleia de Deus, é raro ver muitos ministérios levando a sua sigla como Assembleia de Deus e Ministério X, Y, assim complementando o nome da igreja. Quero aqui nesta hora fazer algumas ressalvas de prática e costume de instituições religiosas. Observação: no ensino do cristianismo, seguimos o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Em outros segmentos, sem o Evangelho, é totalmente diferente do cristianismo. Quero falar do cristianismo, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A ordem de Jesus Cristo para os discípulos é uma só: e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Evangelho de Marcos 16, 15. E todos que são chamados para isto, vai sem medo, para a ordem de Jesus Cristo, para os discípulos. Quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo, alguma coisa acontece, para a glória do nome de Deus, porque isto está condicionado à ordem de Jesus. Em Mateus 16, 18 diz: pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e aporão a mão sobre os enfermos, e a sarará. A ordem de Jesus, é a autoridade de Jesus sobre aqueles que creem em seu nome e são chamados para o ide do pregar o Evangelho. A Bíblia diz que todos que creem em Jesus Cristo têm essa fé de fazer os sinais acontecer por meio da fé no nome de Jesus Cristo, por meio da sua autoridade de discípulo de Jesus Cristo nesse mundo. Você é um instrumento de milagre na terra quando você é discípulo de Jesus. Evangelho de Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crêem em meu nome. Expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então existe uma mudança na vida terrena dos que estão em Cristo Jesus, na fé do seu nome, na prática do Evangelho. Você precisa entender que Deus usa todos no seu reino, no seu poder, e coloca ou dá a essa autoridade para quem Ele quiser dar isto. 1 Coríntios 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceira doutores, depois milagre, depois dons de curar,
socorros, governos e variedade de língua. Aleluia. Sabe, Deus é que coloca, aleluia, o discípulo no lugar que ele tem que fazer, louvado seja Deus, a sua prática de fé. Neste século que estamos vivendo, nesta terra, somente nós somos agora o sacrifício na terra dos viventes. O sacrifício vivo e presente materialmente para assim testemunhar do poder de Deus em Jesus Cristo. Eu e você que vai testemunhar desse poder, que é testemunhado nas Escrituras Sagradas de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê que há uma vontade de Deus na vida daqueles que se apresentam como sacrifício vivo nessa terra. Nem todos que manifestam algum poder da parte da sua fé é aprovado por Deus no céu. Vai chegar o dia que toda obra feita, realizada em seu nome, será analisada por Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22 a 23, que diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Então agora aqui nos deparamos com fatores que não é o suficiente para te dar a definição concreta da sua fé na prática do exercício na terra dos viventes. Mas somente manifestação de comunicação com um ser sobrenatural na esfera material. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aleluia! O caminho é ouvir a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de seus discípulos e profetas neste mundo. A verdade absoluta é a Escritura de Deus em Jesus Cristo. Quando se quer mexer em um aparelho, lê-se um manual da existência de cada ser humano neste mundo, é a Bíblia Sagrada. A vida é mais do que palavra ou obra feita em geração. A vida, ela é a eternidade de Deus. O que é a eternidade de Deus? Só saberemos quando chegamos lá, pela fé em Jesus Cristo, seu Filho amado. Aleluia! Viver pela fé é muito mais do que conhecimentos humanos. O homem diz que não sai água da rocha, mas Deus diz para Moisés tocar na rocha para jorrar água. Na matemática do homem, 5 mais 2 é 7. Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar mais de 5.000 pessoas no deserto, como aconteceu no Evangelho. E agora? Você vai entender a lógica de Deus? A lógica de Deus é Jesus Cristo na vida dos que crê em seu nome. Jesus Cristo disse: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Evangelho de João 14, versículo 14. Quando se pega um copo de água ou qualquer líquido
que não seja reprovado por Deus na Bíblia e consagra a ele o elemento. Isso é ouvido por Deus nos céus. Temos, por exemplo, de apresentar a Deus como instrumento de justiça de Deus na terra dos viventes, o óleo, a água e outros utensílios. Sabendo o credor, o que crê, que o objeto ou utensílio é apenas um receptor de ligação que leva a pessoa a materializar a fé por meio disso. Sua fé não é só palavra de efeito moral pedagógico. Deve ser manifestada por meio de obras de diversos meios de caridade e ação social. Exemplos de ministério que evangeliza nas ruas, distribuindo quentinha, aqueles que se encontram sem teto para dormir e descansar. Cada oferta, cada dízimo, acredito eu que tem destino certo em cada ministério espalhado por esse Brasil. Cada um dará conta de si mesmo, como diz em Romanos, nas Escrituras. Não precisamos ficar acusando ninguém. Temos encontrado algumas contradições de costume no meio dessa propagação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns criticam alguns utensílios de fé que acompanham o ministério na fé. Vamos falar do óleo ou azeite. Aleluia. O óleo é um simbolismo do cidadão de Deus na vida dos que possuem sua confiança na fé com o utensílio do óleo. O óleo na antiguidade servia para muitas utilidades de uso medicinal e profissional. Na área medicinal era usado para pessoas doentes, animais e também como proteção. Na área profissional era usado como câmbio, ou seja, comércio. Usa na lamparina para iluminar a casa, ser feito de também perfume, a manipulação e também de consagração. Era usado para fazer pactos de consagração ali de, aleluia, sabe, de crenças, de valores. Na Bíblia, no Evangelho, uma mulher entra na casa de Simão, onde Jesus Cristo estava, e quebrou o jarro de alabastro e derramou aos pés e a cabeça dele. Vendo seu discípulo, se indignou por causa do valor do líquido e não do jarro quebrado. Ou seja, aquele perfume, ou seja, aquele azeite, aquele óleo, né? Ele era tão valioso que despertou a indignação de alguns que usavam para comercializá-lo, né? Quando, aleluia, sabe, o azeite, né? O azeite tinha e tem seu significado espiritualmente nesses dias de hoje. Quando é recebido por Deus no seu trono de glória no céu, não é o azeite, é a forma e a maneira que se apresenta, o que vai oferecer. Ter azeite, todos têm, mas até quando vai durar o azeite na sua vida? Lembra da parábola do noivo? Eram cinco prudentes e eram 5 nécias, ou loucas. Existem pessoas assim no mundo de hoje, pensando desse jeito, como as 5 virgens loucas, dizendo, não precisa jejuar, orar, nem sacrificar, ofertar e dizimar. Isso acontece na vida de alguns, porque o azeite já acabou há muito tempo e não sabe, ou seja, o azeite é um instrumento para te manter aceso. Mas na medida que ele vai acabando, você vai apagando. E se você não notar, muitas dessas trevas virão sobre ti. Quando você consagra a Deus a sua vida física e material, se forma em espiritual, por causa do automático de Deus na fé em seu Filho. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, pegou, passou na vista do cego e logo enxergou. Jesus falou, joga um anzol no lago, e logo veio um peixe com dinheiro para pagar o imposto dele
e 2 discípulos que estavam com ele aos soldados romanos. Jesus agora vai em um casamento. Está lá no Evangelho de João. Aleluia. E quando ele toca nas águas, logo se transforma em vinho, sabendo Jesus o que ele queria quando tocou nas águas. Quando fala de Jesus Cristo, fala de milagre e de cura extraordinária. Aleluia. Milagre em Jesus Cristo não se explica, mas se vive na fé de Deus. Você pode se escandalizar com os utensílios que são apresentados na fé, mas são estes utensílios que irão ser usados para curar a você e todos com fé em Jesus Cristo. Mas só funciona com o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não é o homem, não é o lugar, nem o azeite, e sim o nome de Jesus Cristo. Você pode estar vivendo um grande engano na sua vida, pensando que o Evangelho é narrativa de palavra. Mostra a sua obra em Deus e fica calado diante dos acusadores da sua alma e da sua fé. Ele veio para salvar e libertar e curar nossas almas neste mundo de vivência. Sabe, Jesus, ele veio para te dar uma direção nesta terra, para você não viver uma vida mais do que sofrimento. Porque tem pessoas que não estão nem mais assim vivendo com dor, elas estão sofrendo, porque elas não conseguem encontrar paz. Sabe, o livro de Deuteronômio, ele é bem claro, né? E ele é bem explicado, coerente, né? Ali no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, quando ele fala a respeito dos estatutos e da lei que o Senhor, né, Deus, deixou para os seus filhos, né, para o israelita. Ele diz que são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que fizesse na terra a que passa a possuir. Sabe, a terra que vivemos é uma terra muito grande, é uma terra onde tem muitos lugares, e cada lugar tem os seus costumes, as suas práticas, as suas maneiras de sobrevivência. Mas o povo de Deus, ele tem as suas práticas, os seus costumes, a sua maneira de viver para Deus e não para o homem. Embora anda obediente à lei dos homens, embora ainda anda, sabe, nos costumes, né, desta terra, ele tem, sabe, a sua vida podada em Deus pelos estatutos e mandamentos e juízos que foram ordenados por Deus por meio do seu servo Moisés. Então, sabe, à medida que o tempo vai passando, alguns estão esquecendo das leis, sabe, que Deus colocou diante dos seus filhos na terra. São, sabe, mandamentos, estatuto e juízo para o seu bem e não para o seu mal. É para aliviar a dor. É para fazer você sofrer menos. Porque o sofrimento e a dor só não vai mais existir quando você estiver na eternidade com Deus. Então nessa noite, sabe, eu quero te encorajar você a se converter nesta noite a Jesus Cristo, a abrir o coração para Jesus, se arrepender dos seus pecados, suas falhas, da sua vida pregressa, né? Sua vida longe de Deus, porque é para isso que Jesus veio, para te reconciliar com Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu ensino,
por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Então, nessa noite, sabe, você tem a oportunidade de se converter, abrir o seu coração, né? Abrir aí, aleluia, a sua vida para Jesus e deixar Ele administrar esse mundo. Porque esse mundo está a cada dia, sabe, muito penoso, muito perigoso, muito difícil. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nós sobreviver e vencer nesta terra. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. E que Deus venha abençoar cada um neste lugar e que a palavra do Senhor possa estar fazendo morada em seu coração nesta hora. E que o sangue de Jesus venha nos limpar, né? E nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Estarei orando para dar término a esta reunião desta noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.